Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um episódio do seu Pode Ser. E você já sabe, né? É dia de aprendermos coisas novas. Você já pode ir se acomodando, viu? Porque nós vamos falar hoje sobre o trote universitário. Isso mesmo. Como é que a gente coloca isso numa experiência positiva? Tiveram muitos desdobramentos negativos diante dessa recepção dos calouros universitários. Estamos aqui no nosso Pode Ser com dois especialistas dessa área que atuam mostrando como deve ser essa recepção positiva desses estudantes. Eu vou apresentar os nossos convidados aqui. Trazemos o Sérgio Murilo, que é diretor de Governança Ambiental e Social no Grupo C Educacional. Seja bem-vindo. Obrigado. E o Gregório Batista, que é diretor da Uninasal Caxangá. Muito Seja obrigado. bem-vindo. Eu vou começar falando com o Sérgio. Sérgio, você pode falar um pouquinho, até para quem está nos acompanhando, que não sabe muito do que se trata o trote, eu, pelo menos, agora estou aprendendo também, e quem está assistindo e não sabe, para conhecer o que seria o trote universitário, o lado positivo e o negativo. Nós temos que, digamos, fazer uma retrospectiva, né? O trote violento, ele acontece desde o século XV, né? Mais fortemente na Europa. A partir do século XIX, o século XX, é que ele se instalou no Brasil, trazido, digamos, por estudantes brasileiros que estudavam em Portugal. Então, essa cultura, essa tradição, né? Ela foi implantada, no Brasil de uma forma muito violenta, né? Uma forma de se impor, digamos, a vontade do mais forte, né? Um status de hierarquia, né? Do veterano sobre o calouro, né? Muitas vezes com humilhações, né? Muitas vezes reproduzindo o que acontece, né, na sociedade dentro da instituição, né? Com humilhações, com preconceitos. Então, o trote virou, digamos, um reflexo da sociedade sendo projetada dentro da instituição de ensino. Então, isso causa, digamos assim, problemas, né, Gregório? Seríssimos, né, de convivência do aluno, do abandono, né, do aluno da instituição, o medo, né, de ir estudar, se deparar com aqueles colegas, que muitas vezes os calouros eles tentam cair fora desse trote. E é aquela história, isso não é possível, isso não é aceitável, né? Então essa pessoa fica discriminada como a mocinha, né, como o fracotezinho, então vem todos aqueles termos pejorativos que o aluno passa a se sentir inferior, né? Então isso precisa ser combatido. E isso vem sendo combatido. Então a gente precisa, no decorrer do nosso bate-papo, entender essa retrospectiva histórica, essa reprodução da sociedade dentro da instituição de ensino superior e as iniciativas positivas que estão sendo tomadas, inclusive pelo Grupo C Educacional, né? Tudo que a gente vem fazendo desde 2009. Aí a gente vai conversando aqui, eu vou passando aqui o que é que a gente já fez durante todos esses anos. Coisa boa. Então já deu para a gente entender. Gregório, tu pode pincelar para a gente algumas iniciativas que vocês vêm tomando então para mudar esse trote negativo, né? Perfeito. Então, o Sérgio colocou aqui que é uma questão muito antiga que a gente precisa trabalhar para desconstruir esse pensamento, essa prática. E eu estava conversando há pouco e a gente lembrando sobre a questão do Setembro Amarelo que a gente acabou de passar. E mais importante do que falar agora da prevenção do suicídio e tal, e das questões de saúde mental, é entender o que leva as pessoas a isso, né? E aí fazendo um paralelo com os trotes, né? Essa situação que a gente coloca os alunos em situação vexatória, muitas vezes isso vai repercutir durante toda a vida universitária. Então, é muito importante a gente trabalhar um trote consciente, um trote legal, para que essas pessoas se sintam à vontade e abraçadas pelo mundo universitário. Então, acho que a gente tem algumas ações que são extremamente importantes para isso, que é trabalhar essa cidadania, trabalhar essa consciência de um ser universitário mais caloroso, um ser universitário mais amoroso também. Sérgio, e o papel da instituição na construção nessa recepção dos calouros mesmo? Você pode compartilhar alguma experiência positiva de vocês já nesse trote positivo? São várias experiências. Eu me lembro bem que em 2009, né, o nosso fundador Janguier Diniz assinou uma resolução proibindo os trotes violentos dentro da instituição. Eu estava até revendo algumas fotografias na época, eu bem novinho, ao lado lá de Janguier, e a gente fazendo essa assinatura,
porque naquele período, em 2009, vários fatos aconteceram também no Brasil. Era uma instituição muito nova, fundada recentemente. A gente já tinha esse olhar atento para a questão dos trotes violentos, mas a gente resolveu, através de uma resolução, realmente proibir e punir qualquer ato violento dentro da instituição. Então, foi o primeiro ano de concretização dessa resolução e a gente teve um olhar muito mais atento a partir disso. Houve uma grande divulgação para o corpo acadêmico, então os alunos ficaram um pouco receosos, né, de praticar qualquer ato violento. Então, a gente precisava também dar uma resposta para esses alunos vinda da própria instituição. Então, nós instituímos o nosso trote legal, né, o nosso trote solidário. E foi um sucesso maior do mundo, né? A cada ano a gente tematizava o nosso trote. Então, a partir já de 2009, 2010, nós começamos a ver temas sensíveis, catástrofes que estavam acontecendo não só em Pernambuco, naquela época em Pernambuco, porque a faculdade era praticamente só em Pernambuco, mas nos anos posteriores, quando a gente foi crescendo, né, Gregório, ampliando a faculdade para outros estados, a gente foi entendendo o que acontecia naquele estado, envolvendo os alunos em temas sociais. Para você ter uma ideia, nós tivemos em Pernambuco uma grande enchente na Mata Sul de Pernambuco e o Trote Solidário veio atender aos alunos da rede pública da região da Mata Sul, que além de perderem as suas casas, perderam todo o material escolar. Ninguém tinha mais caderno, lápis, caneta. Então, através do trote, os alunos da faculdade Maurício Nassau, na época, né, doaram cadernos, lápis, régua. A gente montou uns kitzinhos, né, e foi entregar esses kits lá na região. Foram mais de 10 mil kits escolares distribuídos, né? No ano seguinte, nós fizemos uma grande arrecadação de leite para doar para as creches, né? Depois fizemos também uma grande arrecadação de alimentos durante a pandemia. A gente viu que as pessoas estavam numa situação muito difícil, né, em relação à alimentação, então o trote ele é muito focado também na arrecadação de alimentos. E como os hospitais também tinham uma deficiência muito grande de sangue, né, durante a pandemia, a gente também investiu na questão da doação de sangue. Então, o trote ele sempre serve como uma ferramenta de envolvimento do aluno em causas sociais, mas também de benefício a instituições, a segmentos, né, ou em apoio aos governos. A gente sempre faz, através do Grupo Céu Educacional, um trabalho de parceria público-privada. A gente ajuda muito também o poder público. Também é um papel da academia. Então, a gente tem aí um histórico, né, Gregório, de anos e anos, né, de ações positivas, e a gente nunca teve um caso de violência através de trote dentro da instituição. Então, a gente tem esse olhar, esse cuidado muito forte. Eu já ia perguntar sobre as etapas para vocês criarem aí o trote legal. Como é que funciona? Vocês primeiro olham uma ação social que vocês querem realizar? Quais as etapas para vocês criarem um trote legal? Como é que funciona? Por exemplo, vocês escolhem primeiro a iniciativa social que vocês querem abordar? Como é que... Primeiro a gente verifica se existe algo acontecendo, né, na cidade. Eita, aconteceu, por exemplo, as chuvas. Então a gente correu com os alunos de gastronomia, né, e produzimos as marmitas para serem entregues, né? Então você tem aquele problema que precisa ser atacado, né? Em alguns estados, quando a gente não tem algo concreto acontecendo, a gente deixa o tema livre. Então a própria instituição, né, vai e cria. De repente, Gregório, ele é diretor da unidade Caxangá. Então, digamos que na Caxangá, em Camaragibe, né, esteja acontecendo algo, ele mobiliza os alunos. Então a Caxangá tem um trabalho muito legal. E se a gente tem alguma demanda local que necessita de algum apoio, a gente cria alguma situação, sobretudo para atender uma população mais vulnerável, né? Mas aí são ações específicas de arrecadação, mas também são ações até inclusive de reflexão. Eu lembro muito, Sérgio, de uma ação que a gente fez de entrega de brinquedos violentos, né? Que tem alguma alusão à violência. Aquela ação na instituição, ela gerou um debate muito importante sobre como a gente faz o consumo de cultura de violência. Então, gerou uma reflexão muito importante que traz um pensamento novo, né? Surge dali uma nova proposta de pensamento de consumo da toda a comunidade acadêmica. Então, é muito importante para a gente. Eu me lembro bem dessa ação.
a gente criou um projeto chamado De Bola para a Paz. Esse projeto eu tinha implantado no período que eu trabalhei na Unesco e era a troca de bolas por armas de brinquedo, né? Então a gente ia com as bolinhas de futebol dentro das escolas, os alunos levavam as suas armas de brinquedo e recebiam uma bola, né? Eu me lembro até um fato interessante. Nós fomos numa escola pública, o menino chegou com a arma de brinquedo, parecia um fuzil, né? Todo incrementado, acendia a luz. Aí quando ele viu a nossa bolinha, né? Uma bolinha fraquinha, né? Uma bolinha de plástico, ele não queria trocar, né? E o pai estava presente. Não, meu filho, eu tive que dar 2 ou 3 bolas para ele poder trocar a espingarda, que era assim uma coisa impressionante, né? A qualidade. Sedutora, né? É sedutora. Então ele não quis trocar pela bolinha. Então nós começamos a fazer isso dentro da instituição, estimulando essa troca. Então os alunos levavam filmes violentos, né, brinquedos, né, armas de brinquedo, estilingue, e trocavam por bolas. E nós fizemos uma ação nunca vista em Pernambuco. Nós fizemos uma destruição pública de armas de brinquedo ali na frente do Bloco B, com um rolo compressor, com a presença de várias instituições, né, com a presença do secretário de Segurança Cidadã na época, né, que continua sendo nosso amigo Murilo Cavalcante. Então nós passamos com um trator por cima dessas armas de brinquedo e nós convidamos um artista plástico que construiu, né, um monumento ali no Bloco B, que era um monumento à paz, né? Era um monumento bem imponente. E nós pegamos os cacos dessas armas de brinquedo e fixamos nas paredes do monumento. Então, o monumento era todo formado por armas de brinquedo com aquela escultura feita pelo artista plástico. Pois bem, depois de alguns meses, todo dia eu passava e olhava, porque eu sou muito de fiscalizar os projetos que a gente desenvolve. Eu digo, começou a faltar arma de brinquedo. Tu acredita que começaram a roubar as armas de brinquedo? Tão realistas que elas eram. Eu acho que algum bandido fez, olha, eu vou assaltar alguém utilizando aquela arminha de brinquedo. A gente teve que reforçar, né, a argamassa, o cimento, para ver se ninguém roubava. Então até isso fizeram. Porque muita gente assalta utilizando arma de brinquedo. Eu me lembro na época que eu fiz uma denúncia ao Ministério Público de uma empresa que tem brinquedos, né, que explora isso dentro dos shoppings. Eu fui ao shopping, eu vi um brinquedinho de carrossel para criança de 3, 4 anos, que em cima da cabeça do cavalo tinha um revólver. Na hora que eu vi, eu digo, não é possível. Bati uma fotografia e enviei para o Ministério Público. O Ministério Público foi até essa empresa, um shopping, e exigiu a retirada dessa arma, desse 38, da cabeça de um cavalinho onde a criança ficava. É muito forte. Um absurdo isso. É um absurdo. Então, esse olhar a gente precisa ter. Precisa ter. Sérgio, você falando, me lembrou muito. Conheço o Murilo Cavalcante, secretário de Segurança, né, do Recife, e lembro bem quando ele trouxe a ideia da construção dos compás, né, para o Recife, dos Centros Comunitários da Paz. Antes do compás, do primeiro compás ser construído no Recife, no Alto Santa Terezinha, ali era acho que era um centro que tinha atividade, social, um centro social, né, que estava meio Centro social abandonado, urbano, um centro social urbano. E aí tinha uma mãe que eu fui entrevistar na época, que um dos filhos dela foi preso na época, estava preso, na verdade, por uso de droga. E aí ela tinha filhos agora que estava fazendo atividade no Compás. E nessa entrevista ela disse assim, se meu filho tivesse aqui agora, possivelmente ele não teria sido preso porque ele estaria em atividade no Compás. Eu trouxe essa história para linkar com essa política de paz, né? Quando você faz uma atividade dessa na instituição, que você destrói armas de brinquedo e você cria um monumento que faz uma alusão e faz essa destruição de arma de fogo, mesmo sendo de brinquedo, você está criando essa cultura de paz. Como é importante você fazer esse link, né? E assim, a instituição precisa estar ligada com a política pública, que precisa estar ligada com as instituições de educação. Ninguém faz nada sozinho, né? E possivelmente vocês devem ter muitos retornos positivos dos estudantes que se envolvem nessas atividades. Vocês têm algumas histórias legais para compartilhar de algum estudante? Sempre tem, né? Sempre tem um retorno muito positivo dos estudantes em todas as nossas ações. Então, essa é uma que realmente mexeu muito com o pensamento, né? A forma de como a gente consome essa cultura. Mas todas as ações são extremamente gratificantes, assim. Participar de uma ação de um trote legal, a gente cria geralmente uma atmosfera de gincana com os alunos, né? No final a gente faz uma festinha com eles, mas sobretudo o retorno de cada um deles ao final, os seus depoimentos, é extremamente gratificante porque eles se sentem realizados, eles se sentem reconhecidos como cidadão, né? Como ser universitário mais completo.
nessa hora que ele participa de uma ação que vai para além dos muros da instituição. Ele vai lá para entregar um pouco do seu carinho, da sua atenção com a população mais vulnerável. Então é sempre muito bacana. Você falou na questão do Compaz, e eu tive uma experiência muito forte com o Murilo, que é um grande amigo, sou um grande admirador do trabalho dele. E eu me lembro quando eu trabalhei na Unesco, né, nós passamos 3 anos, eu fiquei na coordenação da área de cultura de paz aqui em Pernambuco. Então foi o momento que nós implantamos o projeto Escola Aberta, que era um programa abrindo espaços da Unesco. Então, nós conseguimos aí, em 3 anos, deixar quase 300 escolas abertas aos finais de semana, justamente com atividades de arte, cultura, lazer, entretenimento, né, para combater a violência. Então, a gente fazia da escola um espaço aberto aos finais de semana, porque pelas pesquisas da Unesco, a violência ela aumenta muito no final de semana. É o que a gente chama aquele período de ócio, né? É o ócio que deveria ser um ócio criativo, que passa a ser um ócio violento. A partir do momento que o jovem não tem como se ocupar, né, ele vai passar a buscar atividades violentas muitas vezes, né, e muitas vezes são cooptados, né, pela criminalidade. Então, a partir do momento que a gente identificou que a violência aumentava os finais de semana, nós começamos a oferecer atividades dentro das escolas aos finais de semana. E houve realmente uma redução enorme dos índices de violência entre os jovens nesse período, porque era um período onde eles estavam sendo ocupados com vários tipos de atividades. E aí veio também a questão do Compaz, né? Esse instrumento, né? Essa ferramenta social de qualidade, né? Sendo colocada à disposição da sociedade. Então, e principalmente da sociedade mais carente, né? Então, isso é super importante. Então, esse olhar a gente precisa ter também dentro das instituições de ensino superior. Como eu disse, o trote ele reproduz a sociedade, né? As mazelas da sociedade. Então, as pessoas precisam também entender que trote é crime. Os alunos precisam entender que essas atividades desenvolvidas dentro da instituição, isso se configura crime. Isso é punível, né? Então, não é nada agradável você ter estudantes dos mais variados cursos se envolvendo nesse tipo de delinquência, né? Alunos que serão futuros advogados, médicos, engenheiros, fazendo baderna dentro da instituição. Então, primeiro, a instituição não deve permitir, deve punir e, principalmente, os alunos precisam ser conscientizados de que isso é crime e que, caso isso aconteça dentro da instituição, isso vai ser punível. Eu trouxe até aqui alguns trotes, eu anotei aqui que são vários, né? Inclusive, engraçado, cada trote tem um nomezinho, né? Pegando pesado, isso foi na Unesp, em 1993, para você ter uma ideia, um aluno ele foi humilhado pelos veteranos, agredidos, e foi obrigado a amarrar 7 quilos nos seus órgãos genitais. Meu Deus. Veja que absurdo. Não pode aceitar algo nesse sentido. O outro foi o trote picado, né, na Universidade Federal de Uberlândia. O calouro ele foi despido, coberto de tinta, e obrigaram ele a sentar no formigueiro. Veja que maldade, né? A graça que se vê nisso. Outro era o obedece ou apanha. Foi em Araraquara. Então, esses alunos eles foram, digamos, se recusaram a raspar o cabelo, né? Foram agredidos, né? E receberam chutes na cabeça e foram hospitalizados, ficaram na UTI, gente. Que é isso? Absurdo. Quer dizer, não pode aceitar isso. E teve um caso também, aquele caso 99, de um calouro de medicina que foi encontrado morto, né, na piscina da instituição. Então, pelo amor de Deus, né, eu acho que a instituição tem que ter esse papel de punir seriamente, né, todos esses alunos. Porque a partir do momento que a instituição afrouxar nesse tipo de punição, as coisas vão continuar acontecendo. É verdade. Ainda bem que a Uninasal não tem registros, né? Mas em caso de algum aluno se sentir constrangido, eles devem procurar. Tem algum canal, telefone, e-mail? Qual o setor? A gente pode deixar algum contato aqui? Tem alguma orientação nesse sentido que a gente possa compartilhar? Eu acho que a própria ouvidoria da instituição pode fazer esse papel muito forte. A gente tem uma ouvidoria online, os alunos podem fazer qualquer tipo de denúncia lá, e aí a gente vai apurar para punir qualquer situação como essa. Acho que a ouvidoria é o melhor caminho, mas não só a ouvidoria, toda a coordenação de curso, a equipe administrativa das instituições estão a postos, com os ouvidos atentos para uma situação como essa. Obrigada, mas eu acho que o mais legal é a gente estar compartilhando aqui o trote legal, né? O trote positivo, as experiências positivas, e a gente saber que o Grupo C Educacional
estar fazendo esse trabalho tão bacana e um link com a sociedade, né? Sempre preocupado de atuar dentro da comunidade acadêmica, mas também com o que está acontecendo na sociedade, porque não dá para ficar de fora, né, do que acontece no mundo. Então, muito obrigado, Sérgio, Gregório. O que é que vocês querem deixar de mensagem para quem está acompanhando a gente nesse bate-papo dentro Bom, desse a tema? mensagem eu queria deixar para os alunos calouros, né? Primeiro, não aceitem, denunciem qualquer tipo de violência, qualquer tipo de tentativa de implantação de um trote violento, que muitas vezes isso pode acontecer alheia à instituição, sem que a gente fique sabendo. Então, não aceitem, não compareçam. Isso não vai, digamos, fazer com que vocês façam parte dessa tribo, né, dos seus alunos, dos seus colegas. Não, tem a sua tribo, mas a tribo do bem, né? Jamais a tribo do mal, né? Então, esse tipo de denúncia é importante e procurem a coordenação do seu curso, procure a direção da sua instituição, a reitoria, para conhecer o nosso trote legal. Porque é lindo vocês participarem de atividades sociais, doando alimentos, né, participando da entrega, né, desses alimentos. Então, assim, é um momento muito rico, né, na vida do estudante, né? É um trabalho voluntário, é um engajamento cívico importante, que isso vai contar para o seu currículo. Hoje as instituições avaliam muito, né, no currículo do aluno os trabalhos voluntários que eles participam. Então, o trote também é um trabalho voluntário. A partir do momento que você doa e você também participa da entrega, né, daquele bem, né, daquele produto. Então, participem que vale a pena. Pois é, participem do nosso Trote Legal, é muito importante, é um exercício de cidadania. Cidadania está na base de qualquer sociedade democrática. Então é muito importante que todo mundo que entrou na universidade participe desse projeto, não só do Trote Legal, mas de todos os nossos projetos de voluntariados, que são sim um grande exercício de cidadania para a nossa comunidade. Isso aí. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigado, Gregório. Muito obrigada a você que acompanhou esse episódio do Pode Ser. Você já sabe, você pode ouvir ou assistir na sua plataforma de podcast predileta. Até o próximo episódio.